Fazem 8 anos que eu pratico yoga e meditação todos os dias. Dentro desses 8 anos a minha vida mudou completamente. E eu vou contar para vocês nesse vídeo. O que será que acontece quando a gente faz uma prática energética que tem uma intervenção nos chakras, que tem uma intervenção focada no sistema energético, que tem uma intervenção no cérebro, meditação, né? O que acontece se a gente faz isso durante anos, se a gente faz isso com constância? Será que a gente começa a escutar pessoas que já morreram? Será que a gente começa a ver luzes? Será que a gente começa a flutuar do chão? Eu vou contar para vocês nesse vídeo a transformação que aconteceu na minha vida dentro desse caminho de consolidar a prática diária na minha vida depois de 8, 9 anos. O primeiro período foi o período mais difícil, que é o período em que eu percebo que o meu objetivo era me levantar, porque eu estava caída. Eu estava desestruturada, eu não tinha forças para fazer as coisas que eu tinha que fazer, eu estava paralisada, principalmente dentro da ação. E fisicamente, meu intestino não funcionava, estava muito desvitalizada. Eu estava vindo de um período que foi o período da minha faculdade, então uma rotina que eu mesma criei, né? Só que muito corrida e de beber quase todos os dias, né? Hábitos que me faziam mal, más companhias, um relacionamento que não deu certo, crises de ansiedade, crises de pânico, e tudo na minha vida não estava funcionando. Diante desse cenário em que eu percebi que pelo caminho que eu estava indo não estava dando certo, e depois da vida, né, várias vezes, eu finalmente percebi, eu preciso ir por outra direção. E eu desejei, eu emanei, eu me lembro que eu fiz uma oração, né, e eu pedi assim que se apresentasse outro caminho para mim. E isso aconteceu na minha vida. Eu descobri o yoga, o jeito ancestral, tradicional de se praticar yoga é diariamente. E essa prática é chamada sadhana. E comecei a fazer uma aula que foi o Cria para o Corpo Radiante, que é o referente ao número da minha numerologia. Eu tenho 10 na numerologia em desafio, então foi a prática que eu comecei a fazer. Nos primeiros 2 anos eu fiz essa prática. Como eu falei para vocês, esse é o período, o ciclo em que eu estava me levantando. Então tiveram vários dias em que eu não consegui fazer a prática, mas eu nunca desistia. Para mim, as minhas primeiras experiências mais profundas assim dentro do yoga aconteciam de uma maneira que era como se eu despertasse momentaneamente de um pesadelo que estava acontecendo dentro da minha mente. Então eu estava num período em que eu tinha muito medo, eu tinha tido situações bem traumáticas, assim, dentro da minha faculdade, do trabalho que eu estava exercendo na época. Eu comecei a perceber, fazendo as práticas, breves momentos em que todo esse medo, todo esse drama, uma mistura de tristeza, uma mistura de muitas coisas, neuroses, momentaneamente desaparecia. E também eu tive muitas experiências de chorar muito. Então foi uma época em que eu percebi várias coisas, percebi que era possível sair daquele pesadelo e que aquele pesadelo ele estava acontecendo dentro da minha mente, que aquilo não era real, porque se eu despertava momentaneamente, aquilo não era realidade. Então foi isso que me fez perceber, nossa, eu preciso encontrar uma maneira de me manter nesse lugar desperto, nesse lugar acordado. Teve um dia em que eu tive uma conexão e eu escrevi na minha parede, porque eu sou meio assim intensa, né, queridos? Então eu peguei um giz, fui no quarto da minha mãe, peguei um giz e escrevi na parede do meu quarto: estou te aguardando com amor. Era como se eu tivesse encontrado o meu verdadeiro ser e o meu verdadeiro ser estivesse me dizendo assim: tenha paciência, eu estou aqui, eu sou você, eu cuido de você e a gente vai se encontrar. Então eu compreendi que eu estava vivendo um processo de transição de consciência e que aquilo que eu comecei a vislumbrar em pequenos momentos, eu ia me tornar aquilo. Só que o que acontece? Esse era um período, né? Os primeiros anos foram os mais difíceis. Foi o período de elevação e que exigia muito de mim e eu ainda tinha muita resistência. Então era como foi um período de luta em que o meu antigo eu resistia em deixar a central de comando.
Então eu ainda queria muito os antigos hábitos, eu ainda queria muito as coisas que meu antigo eu queria, mas ao mesmo tempo estava surgindo um novo eu, então foi um período muito difícil, assim, né, de administrar, porque foi um período de morte e um novo nascimento. Então era um cabo de guerra dentro de mim e eu precisava me convencer várias vezes de que era aquilo que eu queria. E eu entendi que era uma transição de consciência e que aquilo que estava no centro de comando, né, ia mudar. No Kundalini Yoga a gente tem esse mantra chamado Sat Nam, que significa verdadeiro ser. Então eu comecei a compreender isso, né, que momentaneamente começou a aparecer esse verdadeiro ser e que a decisão de fazer a prática era para que esse verdadeiro ser estivesse no comando da minha vida. Então eu entendi muito isso claramente, né? Então, assim, se você visse o meu quarto, se você visse o meu Instagram, se você visse minhas redes sociais, Facebook, na época, né, era Satnam para cá, o Arreguru para lá. Então, eu estava no momento de firmar isso. Então, era Satnam escrito na parede. Então, eu estava, assim, me agarrando a isso, porque era isso que o meu coração queria, mas, ao mesmo tempo, num processo de luta interna que foi bem sofrido, assim. E, então, tinha vários dias que eu não conseguia, né, eu tinha momentos em que eu sabe, queria desistir de tudo, queria voltar, né, tudo para trás, mas ao mesmo tempo a prática ia me dando força. Quais foram os primeiros sintomas desde, assim, o meu primeiro sadhana de 40 dias? Existe períodos de sadhana e existe esse período que é um dos primeiros que a gente faz no Kundalini Yoga, que é um período de 40 dias. Eu demorei muito para conseguir fazer 40 dias ininterruptos, mas eu fiz assim, falhei no dia 37, voltei no dia 38, né, então assim eu consegui fazer. O que eu sentia era manifestações minhas mais estáveis. Esse cria que eu estava fazendo era um cria para a coragem, é o cria para o corpo radiante, é o cria para o corpo 10. O que eu sentia é que essa manifestação de força de vontade, força para agir e coragem para fazer as coisas que eu tinha que fazer na minha vida, eu sentia a diferença. Quando eu fazia o cria, parece que eu tinha essa força, né? Começou a sustentar essa força. Mas nos períodos em que eu parava, por exemplo, eu não parei muito, mas, por exemplo, 2 dias que eu ficava sem fazer, ou 3 dias que eu ficava sem fazer, eu já sentia minha energia cair de volta, então eu entendia que eu tinha que voltar. Em paralelo com esse CRIA, eu comecei a fazer também meditações, e as meditações foram muito importantes. Uma das primeiras que eu fiz, é uma das primeiras que eu compartilho com os meus alunos também, que é a meditação Shakti Gobind com o mantra Warheguru. Eu fiz uma meditação com o mantra Ajay Alay, que é também para o corpo radiante. E essas meditações, parecia que eu estava me conectando com algo muito poderoso, com uma frequência muito poderosa. E isso eu senti já nas minhas primeiras práticas, né? Como um campo, assim, luminoso. E quando eu estava dentro daquele campo, momentaneamente se dissolviam aquelas neuroses, aqueles medos. Eu tinha muito medo, eu tinha medo de ficar sozinha, tinha muito medo do escuro, tinha muito medo de dormir. Eu acho que naquela época, hoje eu percebo, né? Eu acho que naquela época, por conta dos hábitos que eu tinha, eu sinto que tinham, né, companhias no plano astral, no plano espiritual, que me influenciavam a, né, não, vamos fazer aqueles antigos hábitos, porque de alguma forma eles estavam, né, me acompanhando e usufruindo daqueles hábitos que eu estava tendo. E eu me lembro que às vezes sabe, ficava com muito medo, assim, me sentia muito insegura, como se tivesse, né, outra presença ali onde eu estava. Só que quando eu comecei a fazer o mantra, esse mantra ele é tão poderoso, ele vibra, né, ele vibra a manifestação do nosso ser divino e fica citando as qualidades do nosso ser divino e aquilo vai adentrando na nossa mente, vai sendo impresso na nossa mente e hoje eu entendo, né, naquela época eu não entendia tanto, mas fica impresso na nossa aura e depois ele fica na nossa cabeça. Então eu me lembro que eu ia dormir e começava a vibrar e começava a lembrar daquele mantra. Lembrando do mantra, eu voltava para aquele mesmo campo luminoso e a minha aura incorporava aquele campo luminoso e isso me ajudou a começar a dormir. Então eu me lembro que eu comecei a conseguir dormir, eu não conseguia dormir de barriga para cima por conta do medo. Que coisa, né? E depois de um tempo eu comecei a conseguir dormir com mais tranquilidade. Esse foi um período de enxergar muitas coisas e que não foi fácil também, porque
Antes eu estava completamente envolvida nas minhas máscaras, nos meus esquemas automáticos de obter energia. Então eu percebi várias coisas na minha personalidade, como eu era manipuladora, como que eu fazia para receber energia. Percebi que eu não era vítima das situações das quais eu reclamava. Percebi várias coisas, pontos negativos assim na minha personalidade, essa autorreflexão, né? Foi um momento de espelho, assim, sabe? E era difícil, assim, de ver, sabe? Porque eu não tinha essa consciência. Então foi um momento de consciência sobre mim mesma e, né, esse lado escuro, assim, dentro de mim. Uma primeira, né, porque depois isso ia se aprofundar muito, mas uma primeira percepção que já me impactou bastante, porque quebrou aquela ideia de que eu era vítima das situações. Eu percebia que eu era responsável, sim, por estar vinculada em situações negativas na minha vida, com companhias que não me fazia bem. Eu não era vítima disso. Eu estava me vinculando a isso porque eu era muito carente. Foi uma das coisas que eu percebi também, o quanto eu era carente, o quanto eu não tinha sustentação interna. Era uma época em que eu não conseguia ficar sozinha. Fazer a prática me trouxe muitos frutos, já desde o começo. E um desses frutos foi começar a dar aula. Eu senti que eu comecei a ser um canal para essa mesma egrégora luminosa que eu estava me vinculando para outras pessoas. E isso começou a fazer com que eu mudasse o tipo de situação que eu estava atraindo. Então eu comecei a atrair situações muito boas. E eu comecei a conhecer pessoas muito boas que me surpreenderam e eu me lembro que eu pensava assim, nossa, como é que pode? Realmente existem pessoas íntegras, realmente existem pessoas amáveis, realmente existem pessoas boas que não estão falando contigo por segunda intenção. Eu não conhecia isso, no meio que eu estava sempre tinha uma segunda intenção, sempre tinha um interesse por trás, não tinha pureza, não tinha coração aberto. Eu comecei a conhecer, me vincular com outro tipo de pessoas e outros tipos de situações. E eu percebi, é isso que eu quero, né? Agora eu estou me vinculando no meio com as pessoas que eu quero. Eu comecei a ter consciência do que realmente tinha dentro de mim, que eu não tinha consciência. Então, uma das coisas que eu percebi é que tinha muita raiva dentro de mim. E era uma coisa que eu não tinha consciência. Então, eu me lembro que eu passei um ano, assim, teve alguns meses, parece que toda aquela raiva, toda uma escuridão estava transbordando, assim, de mim, sabe? E eu ficava até assustada porque era tanta escuridão e aquilo saindo, assim, sabe? Que nem uma grande sujeira que começa a sair, assim, de você. Eu me sentia culpada porque eu comecei a conhecer pessoas muito boas, muito leves, né? E eu fazendo a prática nesses primeiros anos, eu não era leve. Muitas vezes, pelo contrário, eu estava carregando, né, muita escuridão e aquilo estava emanando de mim. Por quê? Porque aquilo estava sendo limpo e porque eu estava muito carregada emocionalmente, energeticamente e mentalmente, mas eu não tinha consciência. Então a prática ela começou a limpar, porque a prática ela vai colocando a energia em movimento e a meditação ela vai limpando o subconsciente. Mas você vai entrando em contato com aquelas emoções. Então às vezes a gente se assusta com o que tem dentro da gente. Outra coisa que eu percebi foi muita tristeza. Então, teve um dia que eu, fazendo uma prática, comecei a chorar, 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 chorar tanto e não parava. Meu professor teve que me chamar de volta, então eu percebi minhas feridas emocionais e a localidade delas. Eu comecei a ter essa consciência da onde estavam meus bloqueios energéticos e, né, o conteúdo que estava ali. E então eu senti que eu tinha uma grande ferida aqui, então era como quando abria, era como se estivesse enfiando uma faca, assim, sabe? Então eu chorava muito, muito durante as práticas. Eu tinha muita raiva de fazer movimentos assim com os braços, porque essa área minha era muito bloqueada. Eu comecei a ter consciência das minhas tensões corporais. Então eu comecei a perceber que eu subia muitos ombros, que isso aqui em mim era muito duro. Comecei a perceber que o meu centro cardíaco estava fechado. Eu comecei a ter uma sensibilidade energética em relação ao meu corpo. E comecei a perceber também, até no cérebro, assim, né? Acho que isso é uma coisa minha, assim. Nem todo mundo vai perceber e vai ter as mesmas experiências, né?
Cada um vai desenvolver a sensibilidade conforme pratica de um jeito diferente. Eu, em particular, eu tenho muita sensibilidade de sentir os canais de energia. Então, às vezes eu sinto, né, onde tem um bloqueio, comecei a ter uma clareza, assim, da onde tem um bloqueio. Então, às vezes eu sentia na cabeça, né, eu comecei a sentir até, parece meio que buracos, assim, na minha aura, e principalmente aqui na região da cabeça, né, que pode estar, depois eu fui compreendendo, poderia estar associado com um vínculo espiritual, né, que é criado por alguém que quer, por um espírito que quer sugar a experiência, participar da experiência que você está fazendo. Nos primeiros anos, eu sentia também como se estivesse uma equipe espiritual comigo, intuitivamente, né? Eu comecei a sentir parece esse apoio, assim, espiritual. Então eu sentia que tinham seres ajudando ali no processo. Eu nunca vi nem ouvi nada, né? Nunca, nem antes, nem durante a prática, mas eu tenho muita sensibilidade de sentir. Então, às vezes eu sentia uma presença luminosa e às vezes sentia como se estivesse mexendo no meu campo. E às vezes eu pensei, até pode ser, né, que como a gente cria um campo luminoso favorável, é um momento em que você pode receber cirurgias espirituais ou uma harmonização energética, sabe? E eu comecei a sentir, depois dos, né, 1 ano, 2 anos, assim, outra energia na minha casa, outra energia no meu quarto. Nos primeiros anos, é muito novo ainda, essa abertura que começa a aparecer através da meditação, sabe? Parecia que tinha um portal ali, uma coisa desconhecida. E ao mesmo tempo que eu ficava empolgada, né, com esse novo espaço de consciência que estava se abrindo, eu tinha muito medo. E eu me lembro que uma época comecei a perceber que tinha um ponto que eu precisava soltar na meditação. Parecia que eu ia até aquele ponto e aí eu não conseguia mais soltar. Eu percebi, e também meus professores me orientaram, que isso tinha a ver com o aterramento. E que quanto mais aterramento a gente tem, mais seguro a gente se sentia para fazer esse mergulho. E eu percebi que eu tinha muito problema de aterramento pelos meus hábitos que eu tinha cultivado durante muito tempo e pelas situações, os traumas que eu tinha, né? A minha energia não chegava nos pés. E a prática foi me ajudando nisso. O Kriya que eu escolhi ele também porque ele me aterrava, né? E eu me lembro do momento em que eu comecei a encontrar essa coragem de dar esse salto. E esse salto na meditação era como se realmente o meu ego e a minha mente fossem sair do comando. Né? E depois isso foi ficando mais claro, né? Que esse era o salto de entrega e que é aquela entrega que no começo a gente não consegue dar, porque porque dá medo, né? Dá medo de a gente não conhece, não sabe ainda como é viver sendo um canal para o nosso ser superior, né? A gente vive muito buscando segurança pelo controle do ego, da mente, tentando adivinhar o que vai acontecer, né? Passado uns 5, 6 anos do processo, nessa época eu já fazia outras práticas, não fazia só o Kriya para o corpo radiante, e eu alternava, às vezes eu entrava num sadhana de 40 dias, às vezes eu só fazia uma meditação todo dia, e eu sabia que sempre que as coisas ficavam escuras, confusas, a prática era onde eu ia para me esvaziar, e eu percebia que era nesse esvaziamento que as coisas se revelavam para mim, a clareza, os insights, aquilo que eu precisava enxergar. Comecei a confiar na minha prática como a minha fonte de clareza. Se tornou também um momento de introspecção, de cura. Então, em muitos momentos eu ia lá, botava uma música e chorava. Em muitos momentos depois da prática eu dançava. Então, se tornou um momento, um portal assim de cura para mim. Isso se tornou um hábito maravilhoso, porque agora eu tenho esse hábito, ele faz parte de mim, né? Hoje em dia, se eu não pratico, sabe, fica faltando alguma coisa. Hoje fazem 8, 9 anos desse processo e eu dizendo para vocês assim, hoje eu sinto que está firmado aquilo que eu tinha muita ansiedade para firmar há 9 anos atrás. E hoje eu vejo a perfeição desse processo em cada etapa que eu estivesse. Se eu pudesse voltar atrás, o que eu diria para mim mesma é paciência com o processo e que tá tudo bem, você está exatamente no lugar que você tem que estar. Você só não pode desistir.
que é isso que você está sentindo no teu coração, isso é verdadeiro, não duvide disso. E hoje aquele lugar que aparecia como uma pequena brecha no meio de uma tempestade, hoje em dia é o meu lugar. E a tempestade, ela é o que aparece bem raramente. E quando essa tempestade aparece, eu vejo ela fora de mim. A prática parece que ela vai nos abrindo para a nossa existência em um lugar mais profundo, em uma camada mais profunda. E a gente vai percebendo a nossa existência além do corpo, além da mente, além das emoções. Uma presença que observa tudo isso de fora. E muitos padrões que aconteciam lá atrás continuam acontecendo ainda, mas cada vez mais distante de mim e cada vez com menos força, mas esses mesmos padrões acontecendo agora, eles não se conectam mais com quem eu sou, sabe? Não tenho mais uma reverberação e uma identificação com eles. Então eu continuo vendo isso como coisas que têm que ser limpas, né? Como marcas, como memórias, porque dentro de nós existem essas marcas, essas memórias. Mas a gente vai se elevando e se firmando numa nova consciência, de forma que isso vai deixando de ter sintonia. Mas olha todo o processo que eu vivi. E o quanto tempo levou para se firmar aquilo que eu tinha ansiedade e me cobrava às vezes de ser há 8 anos atrás. Então eu sempre falo para as pessoas que estão praticando comigo, para os meus alunos e para as pessoas que eu atendo, eu sempre falo paciência e não desista, porque foi isso que eu aprendi com o meu processo. É um processo de firmamento, mas a gente tem que ter paciência porque ele é longo e ele é, ao mesmo tempo que é um processo de despertar, é um processo também de cura. Então você está indo em frente, esse é o despertar, e você também está indo para trás, isso é cura. Onde eu estou hoje era uma possibilidade que já existia lá atrás, e eu percebia isso como uma espécie de destino. Então eu percebia assim, existem 2 destinos, 2 possibilidades muito claras à minha frente. Uma é essa que eu estou sentindo reverberar, né, que é essa manifestação de consciência que atravessa através de mim, quando eu estou alinhada, isso vai me levar para um lugar. E existia aquele outro padrão, que era uma coisa assim, tão escura, queridos, que era uma coisa assim, sabe, parecia que eu queria me destruir. Era tanta dor, era tanto vazio. Eu acho que parte disso é ancestral mesmo, sabe? Porque não teve coisas muito difíceis na minha vida, mas era muita escuridão. Então eu percebia, era uma coisa assim de autodestruição mesmo, sabe? Eu percebia que aquilo também era uma possibilidade. Então o firmamento, na minha prática, era um firmamento em quem eu queria me tornar. Era um firmamento no meu verdadeiro ser que me alinhava com um destino. Nessa inspiração eu criei uma jornada ao vivo, que se chama Co-criando um Novo Destino. Nessa jornada você vai compreender os principais pontos que eu fui compreendendo, a compreensão da lei do karma, a compreensão da causa e efeito, como isso já está acontecendo na sua vida, como a gente se posiciona dentro disso. E a gente vai fazer uma breve iniciação. Eu vou preparar 4 aulas que são 4 fundamentos de transformação para vocês começarem o seu processo de prática diária. Depois eu vou abrir inscrições para a Academia da Consciência, que é o meu grupo de alunos no qual eu faço o acompanhamento da sua prática diária e que estão dentro da minha plataforma de prática diária, que vai inclusive começar com 40 dias que a gente vai praticar juntos. Estão abertas as inscrições para a jornada Co-criando um Novo Destino. Talvez isso faça parte de uma nova possibilidade que você também está desejando. Se for o caso, deixe nos comentários, quero participar, e acesse o link que está na descrição do vídeo. Você tem que estar nesse grupo para participar da jornada. Você tem alguma pergunta sobre alguma etapa do meu processo que você quer compreender mais? O que esse vídeo te inspirou? Que todos os seres possam perceber que existe dentro de si a força e a consciência que eles precisam para criar um novo destino de forma consciente na sua vida. Um grande abraço no seu coração e até o nosso próximo encontro.